É sempre uma grande alegria participar de um culto tão abençoado como este, meus irmãos, de servos e servas de Deus que estão desejosos de adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Servos e servas de Deus que estão interessados em fazer a vontade do Senhor. Eu gostaria de, nesta noite, compartilhar com os irmãos uma mensagem que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje, no Salmo 126. Eu quero convidar a todos que se coloquem também em pé para a leitura da palavra do Senhor. Pastor Sebastião Neto, deixe-me dizer uma coisa para o senhor. Eu admiro vocês todos de máscara aqui. Lá no Brooklyn, nós já praticamente abolimos a máscara para quem está pregando, para quem está dirigindo o louvor, porque acho que 70% já pegou Covid lá, né? Quase todo mundo já pegou Covid, já foi vacinado. Eu estou com dificuldade para falar aqui, mas a maior dificuldade é o óculos que embaça aqui. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Podem se assentar e que Deus fale conosco nesta noite. Um sonho que já dura 80 anos. Esta igreja se tornou realidade no dia 1º de janeiro de 1941, andei lendo o histórico de vocês, quando 41 pessoas vindas por carta de transferência da primeira Igreja Batista de São Paulo, se organizaram em Igreja Batista Autônoma. Desde então, esta igreja tem cumprido com o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando a mensagem do Evangelho de Deus. Um sonho que se tornou realidade em 1º de janeiro de 1941. E dura 80 anos. Um sonho que fez parte dos planos de Deus. E tem muita coisa para sonhar ainda, não é? Sonhar os sonhos de Deus. Sonhar de acordo com a vontade do Senhor. Mas, quando se fala em sonhos, nós também louvamos a Deus pelos 80 anos desta igreja e pelos 44 anos de ordenação ao ministério da palavra do pastor Sebastião Custódio de Oliveira Neto. 40 anos de casado com a mesma esposa. Isso é uma façanha, não é, meus irmãos? Porque tem gente que está casado há 50 anos, mas já não vale. Já está com a terceira, quarta esposa, o quarto marido, mas com a mesma esposa é um herói, uma heroína. 30 anos de ministério na mesma igreja. Realmente, meus irmãos, Deus tem sido bondoso com vocês. Sabe o porquê? Não é a bondade da igreja, não. Com vocês. Porque esse pastor é uma bênção. É ou não é? Amém? É uma bênção. Eu o conheço desde a minha tenra idade. Desde os meus 17 anos de idade. Completei 57 anos de vida ontem. E há 40 anos eu conheço o pastor Neto. Tem sido uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Parabéns, igreja. Deus realmente tem um plano maravilhoso na vida desta igreja, e o que Deus tem em mente, Ele vai cumprir para a glória do nome dEle. Amém. Sabe, alguém disse que a alma que para de sonhar está condenada à morte. É bom sonhar, não é? Tem gente que sonha acordado, e é bom sonhar acordado, vigilante. Sonhar acordado, olhando para Jesus e para o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, para estarmos dentro da vontade de Deus. Prestar atenção no que Deus está fazendo para ver o que Ele vai fazer lá na frente. Mas é preciso sonhar
os sonhos de Deus. Caso contrário, os nossos sonhos se tornarão em pesadelos. Alguém aqui já teve pesadelo? Quando Deus não está no sonho, meus irmãos, ele se torna um pesadelo. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui no Salmo 126, nós encontramos o povo de Deus em um estado de gratidão a Deus, que se expressa nas palavras: estávamos como os que sonham. Vamos dizer juntos? Estávamos como os que sonham. A alegria, ela nutre a nossa vida e vice-versa, pois sabemos que nada que nós, tudo que nós conseguimos na vida, que tem realmente valor, Deus tem que estar junto, não é verdade? Nada que nós obtemos nesta vida tem valor se Deus não está no negócio. O Senhor Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 8, no verso 36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Se Deus não está agindo na nossa vida, se Deus não está em nossos planos, tudo se frustra. Então a revelação e a convicção desses fatos em nossos corações nos assegura que temos fé nesse Deus maravilhoso. A fé descrita por Paulo em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a fé, ela produz em nós a restauração da alma, da mente, do corpo. A fé é que nos dá uma característica especial de povo de Deus. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo que depende tão somente da graça de Deus. Somos um povo diferenciado. Então, por isso, nós não vivemos uma vida cristã apática, morna, sem graça, mas nós vivemos uma vida cristã cheia da graça de Deus. Nós vivemos uma vida pela fé, o justo viverá da fé. Vivemos pela fé em Deus. A Bíblia nos revela que o nosso Deus é um Deus libertador, é um Deus salvador, é um Deus restaurador, é um Deus que está interessado em libertar vidas, restaurar vidas, e assim foi desde o princípio, não é verdade? Quando nós abrimos a história bíblica, nós vemos Deus agindo de uma maneira poderosa para restaurar o seu povo. Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, o que foi que Deus fez? Deus foi em busca do primeiro casal para restaurá-los diante da sua presença e faz a promessa em Gênesis 3, verso 15. Na história de Israel, nós o vemos constantemente provendo meios para a restauração do povo. Eita, povinho rebelde, não é verdade? Um povo de dura cerviz, um povo que ouvia a palavra de Deus, ouvia as promessas das bênçãos de Deus, e a condição para receber a bênção de Deus sempre foi fidelidade, não é verdade? Era o que Deus exigia, mas o povo se desviava do caminho do Senhor, se afastava do Senhor, seguia após outros deuses, e o Senhor Deus ia em busca do povo para restaurá-lo novamente. Obrigado pela água, mas eu acho que eu não vou beber água aqui não, porque eu já tive Covid, vai que, né? Irmãos, a verdade é que na vida da igreja não é diferente. Nós aprendemos desde o início da nossa carreira cristã que é o Senhor quem nos restaura. É o Senhor quem nos traz de volta a sua presença. É Ele quem nos limpa e que nos liberta do jugo do pecado. É Ele quem limpa a nossa alma, é Ele quem limpa a nossa mente, é Ele quem nos fortalece e é Ele quem nos fortalece para que possamos prosseguir na jornada da vida cristã. Quantas vezes nós nos sentimos enfraquecidos? Quantas vezes nós ficamos deprimidos? E aqui eu quero perguntar para você,
o que é que nos deprime? O que é que nos paralisa como povo de Deus? O que é que nos impede de fazer a vontade de Deus? O que é que faz com que nós nos afastemos do centro da vontade de Deus? Na vida cristã nós vemos Deus sempre nos fortalecendo, sempre nos animando para que possamos prosseguir na jornada cristã. Com o passar do tempo, nós podemos achar que certas coisas são tão normais que nós acabamos nos acostumando com elas, não é verdade? Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida? Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre esta igreja ao longo dos seus 80 anos de organização? Já parou para contar as bênçãos? Mas às vezes nós estamos contemplando as bênçãos de Deus e achamos que é assim mesmo. Somos um povo abençoado, nós desfrutamos das bênçãos de Deus. Por exemplo, de tão fácil que é pedir perdão, nós minimizamos o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz para a nossa remissão de pecados. Nós nos acostumamos, caímos numa rotina, tão fácil que é pedir perdão, nós minimizamos o grande preço que Deus pagou, que Jesus Cristo pagou para o nosso resgate. Nós achamos que é assim mesmo. De tempos em tempos, nós vemos que alguns crentes passam por momentos difíceis na sua vida. De tempos em tempos, nós vemos que alguns crentes passam por algumas restaurações dramáticas. E alguns nem tanto. Mas o importante é que sejam restaurados. O importante é que sejam trazidos para a presença de Deus, não é verdade? Isso nos torna iguais perante Deus. De uma forma ou de outra, nós somos restaurados pela graça de Deus. Então, isso é tão importante, meus irmãos, porque sem essa restauração de Deus, nenhum de nós chegaria aos céus. Só vai entrar no céu aquele que tiver a sua vida restaurada. Aquele que realmente tiver o seu nome arrolado no livro da vida. Aquele que já foi liberto. Aquele que já foi transformado por Deus. Então essa restauração é a maior de todas as bênçãos de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher. Você já foi restaurado? Deus já consertou a sua vida? Deus já transformou a sua vida? Ou você está precisando de uma restauração do Senhor ainda na sua vida? Nós lemos aqui que o povo de Deus havia pecado, eles se desviaram do caminho reto do Senhor, eles começaram a adorar falsos deuses e por isso Deus os castigou. Permitiu que eles fossem levados cativos. E Deus disse que eles ficariam 70 anos no cativeiro. Deus cumpriu com a sua promessa. Mas Deus cumpriu a promessa dizendo que eles voltariam do cativeiro. E nós vemos aqui que isso se torna real na vida do povo. Aquele povo, depois de 70 anos, começa a voltar do cativeiro. E tudo aquilo era como um sonho para eles. Parecia um sonho, mas era muito real. Deus fez grandes coisas na vida do povo de Israel. Deus tem feito grandes coisas na vida da sua igreja ao longo desses 80 anos. Não tem feito? E Deus tem grandes coisas para fazer ainda na vida desta igreja, na sua vida e na vida da sua família. Você crê nisso? Há certas áreas de nossas vidas que precisam de uma restauração poderosa da parte de Deus. Coisas que parecem um sonho. Às vezes nós ficamos sonhando, não é? Você já parou para sonhar alguma vez? Já sonhou acordado? Às vezes você fica deitado, sonhando. Senhor, seria tão bom se acontecesse isso. Se esse meu sonho se tornasse realidade. Você tem sonhos? Você compartilha com o Senhor os seus sonhos? Coisas que parecem um sonho, é sobre isso que fala o salmista aqui.
No verso 1 ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A libertação de vidas, meus irmãos, é algo que pertence exclusivamente ao Senhor Deus. Só Ele poderia libertar o povo de Israel e trazê-los de volta a Sião e restaurar a sua sorte. Deus havia feito coisas grandiosas e estava interessado em fazer grandes coisas na vida do seu povo. Pergunto para você, o Deus do povo de Israel é o seu Deus ou não? Ele é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Hebreus 13, verso 8. Então Ele pode fazer coisas grandes na sua vida ainda hoje. Ele pode e Ele quer. Ele deseja fazer isso. Ele é capaz de tirar alguém do cativeiro, do pecado, e trazer para a sua maravilhosa luz. Qualquer um. Temos aqui, irmão Alessandro. Alguns domingos atrás aconteceu algo interessante na Igreja Batista do Brooklyn. Havia muito tempo que eu não via possessão demoníaca num culto, pastor. E veio uma pessoa, comissária de bordo, da Air France, participar do culto porque estava perturbada. Sentou-se, o pastor Rodrigo, nosso pastor de jovens, estava pregando. Depois ele, pastor, alguém pode ajudar aqui? Fui lá, a minha esposa foi lá e de repente aquela linda jovem começa a grunhir. E eu peço para retirar a Alexandra, bombeiro, né, esperto, pega a cadeira, vai lá. Pastor, quer que põe deitado? Disse, não, põe isso aqui. Qual é o teu nome? Em nome de Jesus. Uma linda jovem, precisando de libertação. Desafiou a lei da física, não é? Você já viu alguém levitar? Deu uma alegria nas pernas, deu vontade de sair correndo. Mas eu me lembrei que o nome de Jesus é poderoso. Falei, em nome de Jesus. E ela só entendia francês e um outro dialeto. Mas quando falou o nome de Jesus, impôs as mãos, pá, 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 começou a sair. Quem é que liberta? Há pessoas que precisam de uma libertação de Deus. Libertação do vício. Libertação do pecado. Libertação da escravidão do diabo. Libertação das coisas do mundo. E Deus pode libertar qualquer um de qualquer coisa. Deus pode restaurar todas as áreas da sua vida, desde que você se coloque nas mãos de Deus. Para a glória de Deus, essa jovem estava na igreja hoje pela manhã, sorrindo, feliz da vida, não é verdade? Quem é que liberta? Jesus. Ele restaura vidas, meus irmãos. Paulo diz em Colossenses 1, verso 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos nossos pecados. E em 1 de Pedro 2,9, Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, não depende de nós a libertação das pessoas, mas de Deus somente. Porque Deus, Ele tem poder para restaurar vidas que hoje estão feridas, vidas que estão sofrendo, corações que estão feridos pelo pecado, pela culpa, pela tristeza. Quantas pessoas vivendo aí entristecidas, deprimidas, desencorajadas, estão precisando de uma ação poderosa de Deus em suas vidas. E Deus quer fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Jó diz, no capítulo 42 de seu livro, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus não são frustrados. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem coisas boas para realizar na sua vida. O problema é que tem muitas pessoas perdendo as bênçãos de Deus
porque não se colocam por inteiro nas mãos do Senhor, na dependência de Deus. Como Deus queria usar a nação de Israel, mas aquela nação se recusou a fazer a vontade de Deus, não é? Tenho para mim que Deus quer usar você de uma maneira muito poderosa, como um canal de bênçãos, como foi dito aqui hoje, como um instrumento poderoso nas mãos de Deus, um instrumento de restauração na vida de muitas pessoas. Deus pode fazer isso, e Ele pode usar você. Mas para ser um instrumento de restauração, você precisa ser restaurado. Você precisa ser completamente transformado pela graça de Deus. Sabe, nesse momento, há muitas pessoas que estão aí perdidas, sem Cristo, sem esperança. Pessoas como as que foram mencionadas no momento missionário aqui, em diversas cidades do nosso estado. 37 frentes missionárias, não é, pastor Neto? Precisando de ouvir a mensagem do Evangelho. Há muitas pessoas também que conheceram a verdade transformadora do Evangelho de Jesus Cristo e que um dia se assentaram em uma poltrona, em uma cadeira, como vocês estão sentados hoje, mas que hoje estão distantes do caminho do Senhor. Pessoas que precisam de restauração. Quantos que estão desviados? Quantos que estão desgarrados? Tenho para mim que tem muitas mães e pais que diariamente se prostram diante de Deus e lágrimas rolam da sua face, pedindo pela restauração do seu filho, da sua filha, pela salvação daqueles membros da família que ainda estão perdidos nas trevas do pecado. E é bom que isso aconteça, sim, orar pela restauração de pessoas, porque Deus ouve orações. Deixe-me dizer uma coisa para você. Há pessoas que não querem ouvir de Jesus Cristo. Então você precisa falar delas para Jesus. E quando você ora, quando você coloca alguém na presença de Deus, isso é muito sério. Isso é muito perigoso. Você quer saber por que é perigoso? É perigoso porque Deus ouve orações. Deus responde orações. Quantas pessoas estão aqui nesta noite que são resultado de oração? Quantas pessoas que vieram aqui não pelo amor, mas pela dor que Deus trouxe? Amém? Glória a Deus. Deus ouve orações. Então é importante orar, clamar ao Senhor, pedir pela restauração de vidas. Podemos também estar dentro da casa de Deus e necessitando ser tratado, restaurado por Deus. E é bom estar na casa de Deus, porque este é o lugar que Deus restaura. Esse é o momento em que Deus trabalha na mente, no coração. A palavra entra na mente, o Espírito Santo vai falando ao coração, de tal maneira que é impossível não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu sei que até mesmo nesse momento em que você está aqui ouvindo a palavra de Deus, sem que eu veja, o Espírito Santo de Deus está falando na sua mente, no seu coração, convencendo você do que está sendo dito. Você está concordando, dizendo, não é assim mesmo que Deus faz. E eu sei o que Deus quer fazer na minha vida. Eu não conheço você, eu não sei o que se passa na sua mente, no seu coração, não sei quais são os seus problemas, não sei quais são as suas crises, seu problema de identidade, mas eu sei que Jesus Cristo pode restaurar a sua verdadeira identidade. Isso eu sei. Ele pode mudar a sua vida. É tão bom saber que tem jeito, né? Teve jeito para esse povo rebelde. Tem jeito para você. Tem jeito para qualquer um. Sabe, em Filipenses capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo tinha essa conscientização, e por isso ele diz, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo era abençoado por Deus? Nós somos abençoados?
somos abençoados para sermos abençoadores. Somos perdoados para perdoar aqueles que nos ofenderam. Somos livres, libertos, para ajudar aqueles que precisam de uma libertação da parte de Deus. Mas se alguém não é liberto, como pode ajudar alguém a se libertar? Não é verdade? É liberto? Diga, eu sou liberto. Amém? Agora tem que ajudar os outros a serem libertos também. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, verso 8. Deus faz grandes coisas porque Ele é grande. Observe aqui, nos versos de 1 a 3, quando o salmista diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Grande é o amor de Deus, grande é a misericórdia de Deus, grande é o poder de Deus. Você sabe o que é que Deus recomenda para nós em Jeremias 33:3? Você sabe, não sabe? Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Nosso Deus é grande. E Ele quer fazer coisas grandes, maravilhosas na nossa vida. Segundo o Salmo 137, o exílio foi um tempo de lágrimas, um tempo de muita tristeza. No verso 1, o salmista diz assim: às margens dos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Que situação triste. Mas agora, de acordo com Isaías 61:3, Deus coloca sobre o seu povo o óleo da alegria em vez de pranto. Óleo da alegria. Essa alegria da restauração trouxe e traz para o seu povo muito mais do que sorrisos. É uma alegria profunda, é algo espiritual, é algo indizível. Ela muda a nossa postura diante da vida, nos anima, nos enche de confiança em Deus, nos fortalece, nos encoraja, nos dá uma vida de perseverança, enche a nossa alma de alegria mesmo nas lutas desta vida. Sabe, meus amados irmãos e irmãs, eu fico impressionado como que as pessoas que não conhecem o povo de Deus, quando têm contato conosco, elas percebem que nós somos um povo alegre. Nossa, eu não sabia que vocês eram assim, vocês são tão diferentes, vocês são alegres. Porque a visão que muitas pessoas têm do crente é equivocada, não é? Eu achava que crente, no passado, pastor Neto, eu vi o crente assim como um indivíduo de bota, de galocha, capa de chuva e guarda-chuva num dia de sol. Que indivíduo chato. Mas é impressionante como que as pessoas do mundo, quando olham para o crente, percebem que nós somos um povo alegre. Nós somos felizes. Eu sou feliz. Você é feliz? Eu tenho muitas lutas na minha vida. Já passei por cada momento difícil, mas você pode olhar para mim aqui. Você está olhando para um homem feliz. Eu sou feliz. Você é feliz? É tão bom saber que o Senhor tem planos para a nossa vida, que o Senhor enche o nosso coração de alegria, essa alegria que é fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5, verso 22, não é? Algo incomparável. É uma grande alegria, conforme diz o salmista no verso 4. Ele diz: traze-nos outra vez, ó Senhor, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nesse texto bíblico,
O salmista suplica que Deus traga de volta os exilados, aqueles que estavam cativos. Interessante que ele fala aqui de enchente. Na parte sul de Israel, os leitos dos rios, eles ficavam secos durante muito tempo. Mas na temporada de chuvas, aqueles leitos transbordavam de águas, torrentes de águas. Então ele está dizendo: Senhor, traze de volta os exilados, os cativos, como uma enchente de exilados na nossa nação. Traga-os de volta, Senhor. Olha que pedido maravilhoso. Assim também, o salmista, ele suplica essas bênçãos de Deus, e nós devemos suplicar que o Senhor também traga os exilados, aqueles que estão cativos no pecado, para que tenham as suas vidas restauradas. Você conhece alguma pessoa que hoje está cativa, escravizada pelo pecado, está preso por algum vício? Às vezes nós somos muito críticos para com aqueles que são cativos do pecado. Não somos? O mundo diz assim: bem feito, ele que fez isso, agora que se vire. Mas nós não devemos ser críticos com aqueles que estão cativos do pecado. Nós devemos orar ao Senhor: Senhor, traga de volta, restaura a vida dessa pessoa, liberta essa vida, Senhor. Ai, o que seria de nós se o Senhor não se compadecesse de nós? Se Deus não olhasse para nós também com misericórdia? Estamos no mundo, meus irmãos, com uma missão toda especial: alcançar os perdidos para Cristo com a mensagem do Evangelho. Mas será que essa tem sido a nossa realidade? Temos realmente testemunhado de Cristo diariamente? Temos falado de Cristo? O que nos impede de falar de Jesus? O que nos impede de orar? O que nos impede de testemunhar? Oremos, testemunhemos, e sempre que possível falemos de Jesus Cristo às pessoas que estão ao nosso derredor, aos membros da nossa família, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, amigos, conhecidos, desconhecidos. Falemos de Jesus Cristo às pessoas. Amamos as pessoas. Queremos a restauração dessas vidas. Sabe, o esforço dos exilados em estabelecer a nação se deu em meio a grandes dificuldades. Eles buscavam a restauração, e interessante que eles sabiam que se eles realizassem o trabalho como o trabalho de um agricultor, semeando a semente, eles iriam colher bons frutos. Tanto que ele diz aqui, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. No meio de muita dificuldade, eles trabalharam pela restauração da nação. A nossa nação precisa de restauração ou não? O que você tem visto, o que você tem ouvido, tem de certa forma preocupado você? Às vezes eu olho até mesmo para o Supremo, sem citar nomes, eu olho para os poderes constituídos, e eu tenho a impressão que todos eles se tornaram cativos do diabo. Todos. Parece que o diabo colocou o seu trono lá, nos três poderes, e eles precisam de libertação. A nação precisa de libertação. E você sabe qual é a força mais poderosa nesse país? Você sabe qual que é a força mais poderosa do mundo? Igreja. A igreja de Jesus Cristo é a força mais poderosa de sobre a face da terra. E a igreja precisa fazer o seu trabalho em tempos de dificuldades. O que Jesus Cristo disse em João 16:33? O que nós teríamos no mundo? No mundo tereis
aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O povo de Deus é um povo animado. No meio de todas essas dificuldades, de todas essas atrocidades, nós devemos semear a semente santa do Evangelho, porque Deus está interessado na restauração da nação, na restauração de vidas. É por isso que querem calar a voz da igreja. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é o maior poder para a transformação de vidas. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho de Cristo. Então, meus amados irmãos, vale a pena servir ao Senhor com amor, com fé, com santidade. Vale a pena servir ao Senhor no meio das dificuldades, das lutas desta vida, porque o povo restaurado tem esta certeza: com júbilo ceifarão. Vamos dizer juntos? Com júbilo ceifarão. Tem muita vida para ser salva, meus irmãos. Eu já estou até pela fé ouvindo o barulho da enchente de salvos sendo resgatados pela instrumentalidade dos irmãos, pela instrumentalidade do povo de Deus. Tudo o que está acontecendo é com a permissão de Deus, porque Deus está mexendo na vida das pessoas. As pessoas estão desesperadas, precisando de uma mensagem de esperança, de salvação, de restauração. E nós temos a mensagem. Nós sabemos qual é o segredo ou não sabemos? Então vamos orar. Vamos semear a palavra de Deus. Mas precisamos buscar em todo o tempo essa alegria. Uma alegria que requer santificação constante. Por isso Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Vivemos e desfrutamos dessa alegria constantemente, e muitas vezes nós nos esquecemos que ela é muito importante na nossa vida. Se existe alegria, meus irmãos, existe também tristeza, não é? Existe alegria espiritual, existe tristeza espiritual. Já sentiu tristeza espiritual? Sabe quando é que nós sentimos tristeza espiritual? Quando nós permitimos algum tipo de pecado em nossas vidas. Se há algo que entristece o Espírito Santo de Deus, é o pecado na vida do crente. Por isso Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Somos abençoados, seremos abençoados, os nossos nomes estão arrolados nos céus, e quando Jesus Cristo voltar, Ele vai nos levar para estarmos para sempre com Ele. Que glória, não é verdade? Que grande bênção, meus irmãos. Devemos nos alegrar com essa grande verdade, mas saiba que tristeza espiritual é sinal de morte espiritual também, diz Paulo, 2 Coríntios 7, verso 10. Então, se há alguma tristeza espiritual na sua vida, você tem que vencer isso em nome de Jesus. Davi, quando estava em pecado, ele estava triste, não é verdade? Mas ele confessou o seu pecado honesta e abertamente diante de Deus. Ele disse: pequei contra ti, somente contra ti, perdoa-me, afasta de mim os meus pecados. E no verso 12 do Salmo 51, ele orou: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, o que é que te deprime? O que é que te paralisa? O que é que entristece você? Peça a restauração da alegria espiritual. Não é da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas da alegria espiritual. Você se lembra do dia que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal? Lembra daquele dia? Foi de manhã, foi à tarde ou foi à noite? Tem gente que lembra até a data, não é?
Oh, que dia feliz, né? Eu me lembro quando aceitei Jesus, você ia subindo até para cachorro. Que dia feliz. Como eu gosto de crente novo. Crente novo, você não precisa nem chamar para trabalhar, ele está disposto para trabalhar, não é? Nada é esforço para ele. Distribui folheto, fala de Jesus para todo mundo. É interessante que alguns, com o passar do tempo, parece que perdem essa alegria. Orar a Deus se torna um esforço. Ler a Bíblia não é mais um prazer. Servir a Cristo uma exigência. Talvez você precise também pedir: Senhor, tire toda e qualquer tristeza espiritual do meu coração. Enche o meu coração de alegria espiritual. Alegria de Deus. A alegria que o mundo não tem, mas é uma alegria que podemos vivenciar no mundo também. É a alegria do Espírito Santo de Deus. Por isso nós somos um povo alegre. Por que não damos valor à alegria do Senhor? Quando somos restaurados, valorizamos muito mais essa alegria da casa paterna, não é verdade? Você se lembra do filho pródigo? Quando ele esteve distante da casa do pai, como que ele sofreu? Na parábola contada por Jesus em Lucas 15, 11 e 32. Mas quando ele é restaurado, nós o vemos mais humilde, verdadeiramente arrependido e transformado. Não é verdade? É assim que Deus faz na vida do homem, na vida da mulher. Não quero me delongar mais, mas eu acredito que Deus está fazendo algo grandioso. Deus está fazendo algo grandioso, mesmo nesse tempo difícil. Sabe, quando Jesus voltar, todos ouvirão a sua voz. Até mesmo os mortos de todos os tempos ouvirão a voz de Jesus, e eles ressuscitarão e serão reunidos diante do Senhor. Todos eles. E o Senhor está trabalhando para que isso aconteça. Sabe de uma coisa? O Senhor está rolando, o Senhor está recrutando a sua igreja. E aqueles que são recrutados, aqueles que ouvem a voz do Senhor, eles têm os seus nomes escritos no livro da vida. Apocalipse 20, 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo de enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Está o seu nome escrito no livro da vida? Tem essa segurança, esta certeza? Amém? Graças a Deus por isso. Sabe, naquele dia, todos nós estaremos reunidos diante do Senhor, e eu creio que mais uma vez a nossa boca se encherá de risos, e nós iremos proclamar: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu não sei se você que está ouvindo essa mensagem nesta noite já é salvo, já é liberto, mas se não for ainda, hoje é o dia de suplicar ao Senhor para restaurar a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje. Aceita Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal, e o seu nome será escrito no livro da vida. E eu quero finalizar com uma promessa que Deus faz para você, aqui em Jeremias 33, 26. Você pode abrir a sua Bíblia? Olha a promessa que Deus faz aqui. Porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Você deseja ver essa promessa se cumprir na sua vida e na sua casa? Você deseja esse tempo de restauração e restituição de Deus na sua vida? Sim? Então diga isso para o Senhor agora. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos agora, e vai ter um momento de oração, você e Deus. Hoje eu não vou convidar você para levantar a sua mão, para ficar em pé onde você está, nada disso. Você e Deus, curva a sua cabeça, feche os seus olhos.
Você precisa de restauração em alguma área da sua vida? Se Deus não restaurar o que precisa ser restaurado na sua vida, essas áreas com o tempo irão se deteriorando e você vai se afastar cada vez mais do Senhor. Então esse é um tempo de restauração. Peça para Deus restaurar o que precisa ser restaurado na sua vida. O que é que Deus está mostrando na sua vida que precisa de uma restauração completa? Fale para o Senhor agora. Ele quer abençoar a sua vida. E eu quero que você coloque agora diante de Deus qualquer membro da sua família, qualquer parente que você sabe que precisa de uma atuação poderosa do Espírito Santo de Deus. Coloque essa vida na presença de Deus. Peça para que Deus traga de volta aquele que está distante do caminho do Senhor. Peça ao Senhor pela salvação daquele que está perdido, talvez dentro da sua própria casa. E talvez Deus esteja tratando com você nesta noite, dizendo: meu filho, minha filha, essa área da sua vida não está de acordo com a minha vontade. Vamos consertar isso. Deus quer restaurar a sua vida, restaurar a sua verdadeira identidade como filho, como filha dele. Você quer? Então fale isso para ele. Pastor Neto, vem aqui, por favor, pastor. Peço que o pastor ore pela igreja, por esses irmãos, pedindo para que Deus cumpra essa promessa na vida de cada um. Se você tem orado e você gostaria que nós orássemos juntos, você está passando por algum momento mais difícil e está precisando dessa restauração, e você já tem colocado isto, talvez o Espírito já esteja trabalhando em você, e com certeza está, em casa também, e se você em casa está, você vai orar comigo, mas depois coloque o seu nome, diga o motivo, queremos acompanhar você, e você aqui, que está aqui, e que está sentindo a necessidade, um toque especial do Senhor, fique em pé agora, estamos de olhos fechados, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. O Senhor sabe do que você precisa, Ele vê o seu coração. Pai querido, Tu vês cada vida que se levanta na Tua presença, mas acima de tudo, Tu sondas os nossos corações. Tu sabes, Pai, daquilo que falta em cada um de nós, que precisa ser restaurado, e cremos no Teu poder restaurador, naquilo que Jesus já fez por nós, no preço pago na cruz, no sangue derramado. E cremos, Pai, que pelo poder do Espírito, hoje, isso tem efeito ainda. A redenção e restauração tem efeito. Alguns talvez estejam precisando realmente de ter e dar o primeiro passo, reconhecendo Jesus como único Salvador e Senhor, e pedimos que isso aconteça agora, e que tenham a plena convicção de que o nome é escrito no livro da vida. Mas outros que já são Teus, no entanto, por diversos motivos, tem tido alguma tristeza, pode ser pecado, pode ser uma provação muito forte, pode sentir-se ofendido por algo. Ó Senhor, restaura, Senhor, a alegria da salvação, restaura, Senhor, a capacidade de pedir perdão e de perdoar, restaura, Senhor, a disposição para Te servir melhor. Ó Deus, faça a obra de restauração na vida, em especial de cada um que se levanta. Tu sabes a área que precisa ser restaurada, talvez na família, talvez no relacionamento conjugal, talvez relacionamento com os filhos, com os pais, talvez relacionamento com outros, talvez também, Senhor, está precisando de uma restauração para poder sonhar e saber que o Senhor é com cada um. E que o Senhor é um Deus que abençoa os sonhos legítimos, os sonhos que são de acordo com a sua vontade. Ó Senhor, restaura a esperança. Nós Te rogamos e desde já Te louvamos, porque sabemos que Tu ouves e respondes às nossas orações, pois as fazemos no nome precioso, santo e doce de Jesus. Amém.